Commodity cerebral, imagina como se fosse os programas que já vem instalado dentro do computador ou dentro do celular. Não são programas que a gente instala depois, são coisas que já vêm. Então a gente já nasce com isso. A gente só desenvolve no decorrer da vida ou a gente pega e bloqueia aquilo. Inclusive, existe tudo isso para desbloquear. E um dos desbloqueios é desses commodities cerebrais, que são desses programas. Imagina que é um jogo que a gente quando nasceu estava desbloqueado e aí com o tempo, com muita coisa que aconteceu no decorrer da nossa vida, por algum motivo ele foi bloqueado. E aí a gente tem problema de conseguir usar esse programa, esse jogo que a gente tem da nossa máquina. E o primeiro que a gente vai falar é de criatividade. E é um dos que, pelo menos dos que eu vejo, do que a maioria tem mais problema. Do tipo, mano, não sou criativo, não tenho criatividade, não sei o que fazer, ou coisas assim. São poucas pessoas que têm. Eu, em alguns momentos e para algumas coisas, eu tenho um bloqueio com criatividade, talvez até por preguiça, não sei exatamente, mas assim, a grande maioria tem bloqueio com tudo. E a pessoa, quando você fala de alguma coisa, ela já fala assim: ah, não sou criativo. Entende? E qual que é os primeiros passos para a gente sair disso e conseguir desbloquear essa criatividade, esse commodity cerebral, né? Esse drive, como o Pablo fala. Primeira coisa, você tem que ser ridículo e não ligar por ser ridículo, porque na maioria das vezes, quando sai um bagulho muito bom, é ridículo. Então, se a gente for pensar em ideias que hoje são tops, na época que o cara talvez parou pra pensar, era tipo assim, mano, para, você é louco, você é um retardado, né, de pensar isso. Então a primeira coisa é você ser ridículo. Segundo passo é você ser verdadeiro como uma criança. Na verdade, todos os passos eles giram em torno de agir e ser como uma criança. Porque ela não tá ligando se ela vai ser ridícula até ela começar a ir para a escola e ouvir dos pais e dos adultos de uma forma com que ela comece a entender que aquilo é ridículo, mas ela ela é ridícula a ponto de não ligar para o que ela está pensando. Ela é muito verdadeira e ela tenta solucionar de forma muito rápida um problema. A ponto eu não sei vocês, né, mas quando eu tenho um contato com a minha filha, às vezes é um bagulho que eu tô brincando com ela, a solução que encontra para determinada coisa, você fala assim, ah, para, né? Tipo, só que assim, é natural e é rápido na cabeça delas. E o que acontece é que o seguinte, quando a gente tenta ser criativo, as coisas que vêm natural e rápido, a gente já bloqueia. A gente já bloqueia utilizando já um outro filtro. Inclusive, quando a gente fala de criatividade, em empresas e tudo, eles fazem brainstorming. No brainstorming, na primeira fase, é a fase onde não existe julgamento. Então, a galera só vai falando. Por isso, justamente de brainstorm. Vai falando, falando. E outro vai anotando. Ninguém nem se importa com o que falou. Depois, numa segunda etapa, que é na etapa do filtro, aí sim a galera começa a excluir as ideias que não são tão bacanas para aquele objetivo, mas só num segundo passo. Por quê? Justamente para não bloquear a criatividade. Porque quando você tenta pensar na solução e já vê se ela é boa, você bloqueia as outras. E que nem para conteúdo, por exemplo. Para conteúdo, inclusive, é foda. Quando você começa a listar coisas que você vai escrever pro seu avatar, você começa a listar. Mano, os primeiros 5 é meio difícil. Até sai, mas é meio difícil. Dos 5 pro 10, o bagulho começa a ficar punk. Quando você vai se forçando, sem parar pra pensar se aquilo vai ser ridículo ou não, se aquilo
vai ser bom ou não, quando você chega perto dos 30, entre 30 e 50, você já começou a desbloquear aquilo. Quando você passa dos 50, você já começa a escrever com facilidade. E aí vai. Vai um atrás do outro com muito mais facilidade, que é a mesma ideia do brainstorm. Porque aí você já pegou e você já entendeu que você não vai julgar se aquela ideia é boa ou não. Porque você só precisa solucionar aquele problema. Você precisa arrumar temas para produzir conteúdo. Ponto. E você começa. Ninguém falou que assim são temas tops de conteúdo. Não, você precisa começar a produzir conteúdo. Depois, numa segunda etapa, você vem, não, esse aqui nem tanto, esse aqui nem tanto, esse aqui nem tanto. E a outra e última, né? Última etapa para você produzir conteúdo não, para você desbloquear a criatividade é a inocência. Então tudo, se a gente for olhar, está em torno de ser criança ou ser como uma criança, que é a fase que a gente é mais criativo e que a gente é bloqueado por algum motivo. Ou a gente passa por algum problema na escola no qual a gente é ridicularizado por isso, ou em casa mesmo, porque o adulto já está bloqueado da criatividade e a criança ela é criativa o tempo todo, então o adulto começa a podar do tipo, porque você ser criativo tira você totalmente da zona de conforto, totalmente. Porque você cria uma coisa nova. Você sempre está criando. Você cria atividade. Então você sempre está criando. E o adulto, gasta muita energia com trabalho, com um monte de coisa. Quando a criança chega para criando coisas novas, o adulto está sem energia ou está sem vontade de gastar energia com aquilo. Então ele começa a bloquear a criatividade da criança. Então, justamente nessa fase que a gente é bloqueado. Mas quando não é bloqueado, ou então quando a gente consegue desbloquear isso, quando a gente já está adulto, as coisas, os problemas a gente consegue solucionar muito mais rápido. A gente cria modelo de negócio muito rápido, a gente cria qualquer ideia muito simples, vem muito nome na cabeça, por exemplo, em uma coisa que o Léo é muito criativo, inclusive ele até falou lá no grupo dos lançamentos, a respeito de, por exemplo, social media. O cara tem que ser criativo. Por quê? Você está lidando com layout de coisas para serem postados ali, etc, etc. Outro ponto, nome de produto. O Léo, hoje, quando alguém pergunta de nome, independente se a pessoa conhece ou não o Léo, sempre vem o nome dele, porque são áreas que ele é criativo. Entendeu? Então, a criatividade, ela soluciona. Eu diria que, não vou falar todos, mas a maioria dos problemas. Porque você tá com um problema, você precisa de uma solução. E geralmente essa solução precisa ser criada, você precisa criar uma atividade. Então a criatividade, ela é solução de problema. E na maioria das vezes as pessoas são bloqueadas. E quando a pessoa é bloqueada, ela simplesmente, tipo assim, não tem criatividade. Então o que que acontece? Ela se rende ao problema. Então, puta, tô com um problema aqui em casa, tô com um problema no relacionamento, tô com um problema com qualquer coisa. A criatividade, tipo, quando ela vem, véi, você tem que aproveitar, na moral. Exato. Na hora que ela vem, você tem que, tipo, desbravar. Eu levei mais a sério essa questão quando a gente fez aquela ideia de brainstorming da primeira vez. Uhum. A gente saiu dando ideias para assessoria. Quando você começa a ser criativo, aí tal. Por exemplo, a arte, né, da embalagenzinha das palhas. Eu criei ela, tipo, em 30, 40 minutos, mas, tipo, foi focado naquilo ali. Na hora que veio a ideia na minha Exato. cabeça, eu fui até achar. Exato. Fui até achar. E aí hoje, mano, que o tanto de elogio que eu escuto por conta dela, valeu a pena deixar ser criativo naquela hora. Exatamente. Na maioria das vezes, se não for todas as vezes, vale a pena a gente se deixar ser criativo pela ideia que a gente cria. Porque, cara, quando a gente cria alguma coisa, a gente tá saindo do padrão, entendeu? Só que pra sair do padrão, a galera não gosta.
Só que o resultado de você ter saído do padrão, a galera gosta, aceita e usa. É meio paradoxal isso, mas é o que de fato acontece. Então, por que essa questão que o Léo trouxe pra gente do seguinte, a gente tem que aproveitar. Porque como é muito forte durante a nossa infância, das pessoas tentando bloquear a nossa criatividade, porque a nossa criatividade incomoda, então ainda fica muito forte no nosso inconsciente de criatividade não é tão bacana. E aí a gente força, em algum momento a gente precisa entrar num estado ali para ser mais criativo. Por quê? Porque quando a gente está fora daquele estado, a gente tem o nosso inconsciente, que é muito mais forte do que o nosso consciente na hora de tomada de ações ali, principalmente quando a gente não está percebendo. Então ele está muito mais forte te brecando. E quando você entra num momento de brainstorm, você meio que fala assim, não, nesse momento eu tô decidindo conscientemente desligar essa porra aqui. Vou desligar o meu freio. Entendeu? Pra justamente ser criativo. Porque quando a criatividade vem, velho, aí você fala assim, nossa, mas parece tão fácil. Porque realmente é que a gente coloca, a gente tipo, não sei quem aqui já é nerd suficiente e já foi moleque suficiente pra assistir Naruto, mas a criatividade é tipo a raposa de 9 caudas selada dentro do Naruto, entendeu? Tipo, o Naruto não dá acesso pra ela nem fudendo. Só que aí quando ele decide deixar, pelo menos usar parte do poder dela, ele se torna foda no bagulho. E é basicamente isso, tipo, o bagulho fica selado lá dentro da gente. E aí de vez em quando a gente pega, olha pra dentro e dá acesso a isso, aí você começa. Você soluciona, cara, todos os problemas que tem. No relacionamento, na empresa, no que for, porque você cria a solução. Vem assim, ó, puf. Caraca, mas é isso. Tão simples, sim, tão simples. Não era difícil. A gente achou difícil. Entendeu? Então esse primeiro commodity aí é o mais foda de todos, que é a criatividade, e desbloqueando ele, tudo começa a acontecer mais fácil. Você começa a solucionar muito mais problemas seus internos com muito mais facilidade, mas é muito mais facilidade.